Eu vou mostrar, eu vou. A aula de hoje nós vamos fazer uma revisão. Vocês estão vendo essa tela aí? Sim. Por enquanto, Então, não. Eu, vocês não estão eu vendo? não. Como é que Ô, Alessandra, eu tenho eu duas faço pra ver? janelinhas. Uma vai estar com o meu rosto e a Não outra tô vai estar vendo. com essa. Eu A não. outra vai estar com essa. Peraí. Deixa eu ver aqui. Ah, vi, agora vi. Viu? Uhum. Beleza. Essa daqui. Tá vendo aí? Eu devia ter ligado o computador. Vi, Não, agora eu mas tô vendo. Uhum. Tá, de qualquer tô. forma, vai dar Uhum. para qualquer coisa, vocês tiram dúvidas e depois a gente também. Vocês também têm o fórum lá do portal que podem acessar, tá, gente? Depois, se precisar tirar mais alguma dúvida. E também, se precisar me mandar mensagem no Tá, WhatsApp também, eu não importo, não, tá? Mas o mais beleza. importante é que vocês acessem o AVA também, que tem Tá, muita tá bom. informação lá. Então, gente, essa aula aí, esse exercício de revisão, foi o exercício da última aula que eu fiz um agendamento Uhum. para vocês. É, Aí, agora, eu vou desligar esse microfone aqui. Vou desativar o microfone de vocês. E caso vocês queiram falar, aí vocês ativem, ok? Então é o seguinte, gente. Eu coloquei para vocês, eu fiz uma videoaula. Inclusive, eu fiz com essa, já colocando essas respostas para vocês. Então, nós vamos dar mais uma revisada. E assim, qualquer dúvida, gente, pode me interromper, que a gente que a gente deixa tudo bem claro. Então, essa revisão eu fiz de acordo com tudo que a gente já viu desde o início. Claro que nesses últimos dias, gente, ficou mais complicado, né? Porque aula à distância e tudo, mas à medida do possível a gente vai sanando as dúvidas, tá? Então, eu coloquei lá assim: defina o conceito de saúde conforme a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde. Vocês lembram da primeira aula, né, que nós fizemos um debate em sala, que nós dividimos a sala em 4 grupos, e aí vocês também fizeram uma resenha, né, sobre o. Alguns alunos fizeram uma resenha sobre o artigo Saúde versus Doença, e aí esse artigo falava justamente sobre isso. Isso aí, Alessandra. E aí, o que que a OMS fala que é saúde? O que que eles definem como saúde? Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência de doença. Então, por quê, gente? A maioria das pessoas pensam: ah, eu não tenho nenhuma doença, eu tenho saúde. E, na verdade, não é isso que a OMS fala. Eles falam o seguinte: que para você ser uma pessoa saudável, ser considerada saudável, você tem que estar bem no físico, no mental, no social e também com a ausência de qualquer doença. Então, para você ser considerada uma pessoa saudável, não adianta só não ter nenhuma doença. Isso ficou bem claro? Qualquer hora, gente, vocês podem ligar o microfone e falar, tá bom? Se tiver alguma pergunta, qualquer coisa, tá bom? Beleza. Aí eu coloquei lá assim para vocês. É, qual é a diferença entre doenças agudas e doenças crônicas? Aí eu coloquei para vocês. A aguda é aquela que tem um curso acelerado, terminando com convalescência ou morte em menos de 3 meses. O que seria essa convalescência? Alguém sabe me dizer? Pode, pode liberar o microfone e falar. Alguém? Gente, quem vai me dizer? Gente, o que seria uma pessoa que está convalescente? É aquela pessoa que ficou acamada, tá? Então, a doença aguda é aquela que deixa a pessoa ou acamada em estágio vegetativo, né? Que às vezes a pessoa não consegue mais andar, não consegue mais realizar todos os movimentos, ou então que leva à morte com menos de 3 meses. Então, essa seria a doença aguda, tá? Seria o estágio de doença aguda.
A crônica é a doença que não é resolvida num tempo curto, e as doenças crônicas são doenças que não põem em risco a vida da pessoa num prazo curto, logo não são emergências médicas. No entanto, elas podem ser extremamente sérias. O que quer dizer isso, gente? A crônica é aquela que a pessoa vai conseguir levar ela ao decorrer da vida. Uma hipertensão, diabetes, é uma doença crônica. Mas, se não for tratada, ela pode levar a óbito também. E pode levar a complicações sérias. Nós falamos lá na aula de diabetes sobre as complicações do diabetes. Vocês lembram que tem o pé diabético, que quando a pessoa não trata direito, uma feridinha que o diabético tem pode levar para uma amputação, para a putrefação do membro, porque vai comprometer toda a região ali, a circulação da região, então não vai chegar sangue, não vai chegar aporte de oxigênio adequado, e isso pode gerar complicações. A doença crônica, o paciente ele pode estar em estado vegetativo? Sim ou não? Gente, alguém responde. Pode ser no chat também, se não quiser falar. Gente, Ariane, na verdade pode. A pessoa com doença crônica, ela também pode estar em estado vegetativo. Por quê? Existem vários tipos de doença crônica. E o crônico não tratado, ou seja, a pessoa que ela é diagnosticada com um tipo de doença, que ela é crônica, tipo, por exemplo, hipertensão, diabetes, que é um exemplo clássico que eu dei, se ela não for tratada, se a pessoa não usa medicamento da forma correta, se ela não faz higienização da forma correta, porque, por exemplo, um diabético que ele não faz uso de insulina, não faz a dieta adequada, não faz uso de medicações para diminuir essa glicose, é, e ela não faz higienização correta corporal, se essa pessoa tiver um tipo, por exemplo, de ferida e não fizer a higienização ideal, por exemplo, adequada, essa doença crônica pode avançar para um estágio mais crítico, essa pessoa pode vir a perder o membro, e aí o que vai acontecer? Essa pessoa pode ser que ela vá chegando num estágio em que ela pode ser que ela fique acamada, tá? Hipertensão, diabetes, tem Alzheimer, tem Parkinson, tem vários outros tipos de doença, até a senescência e senilidade, que são doenças do avançar da idade mesmo, podem ser crônicas, e a pessoa chegar no estágio de ficar acamada, tá? Porém, qual que é a diferença, então, clássica aí que a gente vê entre a aguda e a crônica? Na aguda, vai ter um estágio muito rápido, vai ter um prazo muito rápido, então, com menos de 3 meses, a pessoa, ou ela vai ficar convalescente, né, ou vai ficar inválido por alguma razão, alguma parte do membro, alguma parte do corpo, ou então ela vai levar o óbito dessa pessoa. E a crônica, a pessoa consegue levar pela vida, tá? Então, tem tratamento, mas que também, se não houver o tratamento adequado, a pessoa pode ter várias complicações. Isso ficou claro, gente? Sim. Ok. É, a 3, a 3 está falando assim, acerca do sistema circulatório, cite quais são as estruturas que o sangue percorre para realizar a grande e a pequena circulação. Aí eu coloquei lá para vocês, eu coloquei aqui para vocês bem detalhado, e eu coloquei para vocês lá a figura, aquela figura bem bonitinha que a gente tem do coração, que eu até tinha posto para vocês. Eu quero que alguém me explique como que é a grande e a pequena circulação. Quem que vai falar aí Eu comigo? posso tentar explicar. Pode falar. O sangue primeiro entra pela veia cava superior ou inferior, transportando o sangue para o ato direito, que passa pela válvula nossa, tríscupa, acho que se fala. Tricúspide. Isso. E vai para o ventrículo direito.
do ventrículo direito, o sangue passa pela válvula tronco pulmonar, chega na artéria pulmonar que conduz o sangue para os pulmões. Lá ocorre a troca gasosa, aí o sangue volta para o coração pelas veias pulmonares até o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo passa pela válvula mitral e chega no ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo passa pela válvula aorta e que é distribuída pelo corpo. Exatamente. Perfeito, perfeito. Aí, o que a gente tem que lembrar sempre também, gente, é que todo o sangue que entra para o coração é por veias. E Por todo o veia. sangue que sai é por artérias. Lembrou disso, gente? Isso aí ficou claro? Sim. Raíssa, perfeito, tá? Ok. Ô, Alessandra, não tem problema não, meu filho. Você entendeu, Alessandra? Você pode até não ser boa para explicar, mas você entendeu? Pode ligar o microfone se precisar, tá, gente? E aí aqui, gente, eu coloquei para vocês bem detalhado, mas é justamente tudo que a Raíssa acabou de falar, tá? Vocês estão vendo bonitinho, né? Beleza, eu entendi, mas mesmo assim eu vou dar mais uma treinada aqui para poder explicar. Porque, assim, para explicar mesmo, Não, mas você eu não consigo, entendeu. não. Mas você Como é entendeu. que é feito? Uhum. Entendi o processo. Só Tá, não estou tá ótimo. conseguindo como é que explicar. Tá ótimo. Ó, Adriele, essa tela que vocês estão vendo com as respostas, eu já mandei no vídeo anterior e vai estar nesse vídeo também. Eu posso mandar essa folha em anexo para vocês, se vocês quiserem. Porque aí vocês não têm que ver o vídeo de novo, se precisar, vocês vão ter só a resposta. Vocês preferem, não preferem? Ok, eu mando sim. Aí então, depois, gente, vai estar no Ava, provavelmente amanhã ou então à noite eu vou postar esse vídeo e essa folha em anexo, beleza? Que eu coloquei todas as respostas detalhadas, de nada. Então vamos voltar aqui, ó. A quarta pergunta eu coloquei assim: sabemos que no Brasil grande parte da população é acometida pela hipertensão arterial. Diante desse fato, como podemos alertar a população quanto aos riscos causados à saúde por essa patologia e quais são os cuidados que precisam ter quem já é hipertenso? Então, primeiro a gente tem que definir o que que é pressão arterial. Então, o que que é a pressão arterial, gente? É a força quando o sangue colide com a parede da artéria. Então, o sangue ele faz uma pressão muito grande, é justamente a força que ele faz é essa pressão para circular em todo o corpo, né? Então, quando ele faz essa pressão na artéria, é a pressão arterial. Quando ele está circulando nas veias, a gente não consegue mensurar, mas quando ele está na artéria, só quando ele está passando na artéria que a gente consegue mensurar, tá? Então, quando ele colide na parede, ou seja, quando ele bate nas paredes das artérias, que a gente vai ter esse valor da pressão, que a gente vai conseguir mensurar isso, tá? E aí é atribuída a força do coração. Por quê? Porque quando faz essa força na artéria, essa artéria vai jogar o sangue para onde? Justamente para o coração. Então, quando sai da artéria, quando o sangue está na artéria, a gente consegue ver qual que é a pressão que ele está fazendo nas veias, nas artérias que estão diretamente ligadas ao coração, tá? Por isso que a gente coloca pressão arterial. E aí, dessa força gera a hipertensão. Por quê? Se a força for muito grande, vai gerar hipertensão, que vai ser o aumento dessa pressão. Por que vai causar hipertensão, gente? Porque pode ser que no trajeto que esse sangue está correndo, onde esse sangue está tendo que passar, que são as veias nas artérias, pode ser que não esteja completamente limpo. O que seria isso? Pode ser que tenha placa de gordura, placa de ateroma, né, que também é um tipo de placa de gordura que faz como se fosse um calo na veia. E aí isso vai dificultar a passagem do sangue. Então ele vai ter que fazer uma força, uma pressão maior para passar. E essa força maior que é justamente essa pressão. Tá claro isso? E aí, tá assim, é essencial
saber que o estilo de vida é extremamente importante e que, principalmente, o sedentarismo, obesidade, tabagismo, alcoolismo e o uso de drogas estão totalmente ligados ao risco da hipertensão e que nem sempre a pessoa vai manifestar algum sintoma, e que quando os sintomas ocorrerem, provavelmente já terá uma lesão grave de alguma artéria importante. Então, gente, tem gente que fala assim, eu fumo, é, eu fumo já tem muitos anos, não acontece nada não, nunca aconteceu nada. Eu bebo tem muitos anos, nunca aconteceu nada, isso é mentira. Só, gente, que isso é a longo prazo. Tudo que a gente faz no nosso estilo de vida, vocês podem reparar, principalmente nós mulheres, né, gente? Aqui eu acho que não tem nenhum menino hoje, né? Não tem nenhum rapaz hoje na nossa sala. Pelo amor de Deus. Principalmente para nós mulheres, quando a gente é mais nova, reparem para vocês verem, a gente come muita bobeira, a gente come de tudo e não engorda. E depois a gente começa a engordar quando um, vai pegando uma certa idade. Por quê, gente? Porque o metabolismo já não é o mesmo. Então tudo vai modificando. Vocês tá dando para entender, gente? Gente, tá dando para entender, né? Ah, tá. E aí, o que que acontece? A mesma coisa acontece no nosso organismo quando num caso de hipertensão. Às vezes a pessoa ela não vai sentir os sintomas agora. Então, ela ainda é jovem, ela tá bebendo, tá fumando e tudo, mas não tem nenhum sintoma de nada. Mas depois, quando essa pessoa vier a sentir os sintomas, provavelmente já vai ter alguma lesão de artéria importante. Então, é aí que ocorre os infartos, é aí que ocorre é, a arteriosclerose, que é um assunto que nós vamos entrar depois, que nós não vamos ater nisso agora, porque eu ainda não passei essa matéria para vocês, mas que é justamente essas placas de gordura que vão se formando e fazendo como se fosse um calo nas veias e nas artérias. Então, quando a gente tem algum tipo de. Exatamente, tem muitos jovens tendo infarto fulminante. Por quê, gente? Isso também já é comprovado. Porque quanto mais jovem, quanto mais velho a gente é, mais o nosso coração ele é resistente. Por quê? Porque ao decorrer do tempo, eu já até expliquei isso para vocês em sala, o nosso coração ele vai formando veias, vasos e veias finas, que aí já são mais outros caminhos para o sangue percorrer. Mas quanto mais jovem, então menos veias, menos vasinhos vão ter nesse coração. Então, se tiver uma área infartada, esse infarto vai ser fulminante. Por quê? Porque ele vai afetar boa parte do coração. Vocês entenderam isso? Vocês entendem o porquê que isso acontece? Isso ficou claro para vocês? Deixa eu só conferir aqui o negócio. Ótimo. E aí, gente, então por isso que, principalmente nessa sala que tem muito fumante, que eles acham que eles não vão morrer por causa de cigarro, além de vários, vocês podem perceber que o cigarro e a bebida, principalmente, eles estão interligados a vários tipos de patologia. Por quê? É muito maléfico para o organismo mesmo, tá? E aí, se a pessoa ela é uma pessoa sedentária, não faz nenhum tipo de atividade física, e ainda tem esses hábitos alimentares ruins, com uma dieta com muito lipídio, muito carboidrato, muita gordura, né? Não fazem uma atividade física, nada, e ainda é fumante, alcoólatra, então isso tudo vai influenciar para uma diminuição aí do tempo de vida dessa pessoa. E a chance de ter vários tipos de doença, principalmente a hipertensão, é clara. Aí eu coloquei assim: no caso da pessoa já ter o diagnóstico de hipertensão, devemos sempre orientar quanto à importância de alguma atividade física, reduzir ao máximo a ingestão de lipídios e carboidratos, fazer o uso regular das medicações, ir às consultas regularmente e sempre que possível aferir a pressão. Gente, quando a gente vai aferir a pressão de uma pessoa, que a gente como
profissional da enfermagem, o povo sempre procura a gente para medir pressão. Quando a gente vai ferir a pressão de alguém, que a gente vê, Adriana, eu sei. Quando a gente vai aferir a pressão de alguém que a gente viu que tá alterado, o que que a gente vai fazer? Qual que é a orientação que a gente vai dar para essa pessoa? Se essa pessoa já é hipertensa e ela já faz uso, por exemplo, de medicação e tudo, o que que a gente vai orientar? Primeira coisa que a gente tem que saber, você está tomando as medicações? Você está fazendo o uso correto das medicações? Se estiver fazendo o uso correto das medicações, aí a pessoa fala assim, tô tomando todo dia, tô tomando meus remédios. Tem quanto tempo que você toma? Ah, já tem uns 3, 5 anos que eu tomo esse mesmo medicamento. O que que acontece, gente? Quer dizer que o organismo já acostumou com aquele tipo de medicamento. E aí, como a pessoa é, acha que tem que toma o remédio, e não precisa de controlar o que come, o que bebe, e aí come as coisas de forma exagerada, muito gordura, muito carboidrato, aí acho que só tomando remédio já resolve. O que que acontece? O organismo, gente, começa a aumentar essa pressão ainda, mesmo com a medicação. Porque o que que o organismo vai fazer? Ele acostuma com aquela medicação. Então, por exemplo, se era um captopril de 25 miligramas, por exemplo, então agora pode ser que essa pessoa precise de um captopril de 50. Só que isso aí, quem vai trocar somos nós? Não. A gente vai orientar essa pessoa para fazer o que primeiro? Primeiro, a gente vai orientar que essa pessoa faça a medição faça a aferição dessa pressão por 3 dias seguidos em horários alternados. Então, por exemplo, se hoje ela feriu de manhã, amanhã ela fere no horário do almoço ou à tarde, no outro dia ela fere à noite. E ela vai anotar esses valores e depois ela vai fazer uma consulta médica com o médico que já acompanha ela e vai mostrar esses resultados. Por quê? O médico ele precisa ver como que está o andamento dessa pressão com aquela medicação que ele passou. E aí, se continuar alterada, provavelmente ele vai trocar essa medicação. Pode ser também, gente, que o que acontece muito, tem pessoas que têm a síndrome do jaleco branco. Alguém já ouviu falar disso? A síndrome do jaleco branco é o seguinte: tem gente que, às vezes, principalmente quando a gente trabalha em posto de saúde, que o povo vai muito para aferir pressão. Só de ver alguém todo de branco já fica nervoso, já fica ansioso. Então, isso tende a fazer com que a pressão aumente. Então, não quer dizer que necessariamente aquela pessoa esteja hipertensa ou esteja com um pico hipertensivo, mas pode ser por pura ansiedade, tá? Aí, já fizeram até vários estudos, inclusive alguns com pacientes de home care, que é aquele atendimento domiciliar, que quando a equipe ia sem estar de branco, os valores da pressão ficavam mais normais do que alterados. E aí eles começaram a fazer esses estudos e fazer esse tipo de atendimento diferenciado quando os pacientes eram hipertensos. Porque quando eles eram hipertensos, já tinha outros tipos de doença, e eles iam lá para fazer o atendimento domiciliar, e ainda automaticamente a pressão subia, então tudo piorava no paciente. Então, quando eles iam sem ser de branco, o atendimento era mais tranquilo e o paciente ele tinha uma melhora dos sinais vitais. Agora, o que a gente tem que orientar também, nesse caso de pacientes que já são hipertensos, já tem o diagnóstico de hipertensão, além da gente falar sobre essa aferição, né, que tem que ser por 3 dias em horários alternados, caso esteja alterado o valor da pressão, porque lembrando que cada um tem um valor de pressão normal, gente. Não quer dizer que todo mundo tem que ter uma pressão de 12/8, tá? Tem gente que vai ter pressão de 10, de 11, tá? O meu caso, por exemplo, o normal da minha pressão é 10/7. Mas tem outras pessoas que ficar 10/7 vai estar baixo. Entenderam? Então isso tem que ficar claro também. Desculpa. Beleza, qualquer coisa você pega depois, Flávia. Um pouquinho que você perdeu. E aí, gente, a gente tem sempre também que orientar sobre sobre o tipo da alimentação. Atividade física, gente, a gente vai orientar, mas é claro que é de acordo com o que a pessoa suporta, né? Com o quadro de cada um. Desculpa, gente.
Um quarto de cada um. Por exemplo, idoso que tem problema no joelho, você vai mandar ele ficar caminhando? Não pode. Pode perguntar, Viviane, pode tirar o microfone e perguntar. Ou se você quiser só escrever aí também pode. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Quando que a pessoa descobre que ela é hipertensa e é crônica? Ou a pessoa não descobre que a pressão dela ela é hipertensa e a pressão dela é crônica? Não, aí na verdade é o seguinte, a pessoa, se ela é hipertensa, para ser crônico é o seguinte, além de ter todos os sintomas, né, de mesmo com a medicação, a pressão se manter ainda um pouco instável, e aí a gente vai ter que conseguir conciliar tanto a medicação quanto os hábitos alimentares e atividade e sedentarismo que a gente tem que eliminar completamente. E aí, se por um período a pessoa, por exemplo, hoje eu fui lá, eu tô com a dor na nuca, ou então não tava sentindo nada, só fui lá e resolvi medir minha pressão, certo? Aí quando chegou lá, minha pressão tava 16/9. Nossa, então hoje minha pressão tá alterada, né? Não quer dizer ainda que eu tô hipertensa. E aí, o que eu vou fazer? Durante 3 dias, eu vou medir essa pressão em horários alternados. Essa pressão, no outro dia, estava 15/9, no outro dia estava 15/8. O que quer dizer isso? Que continuou alterada. Claro que aí a gente tem que avaliar os fatores. Pode ser por algum problema, algum estresse que a pessoa esteja passando, ou não. Aí, quando ela for passar na consulta médica, né, geralmente com um cardiologista ou clínico geral, esse médico vai pedir vários exames de sangue e vai pedir para iniciar uma medicação, geralmente a dosagem mais baixa da medicação. E vai fazer o retorno dentro de 1 a 2 meses. Se continuar, se os exames tiverem algum tipo de alteração, aí tem que ver qual que é o tipo de alteração. Pode ser de colesterol, pode ser de glicose, pode ser de várias coisas. Que isso também vai influenciar no valor da pressão. Aí ele vai ter que fazer o controle para melhorar esses níveis, né, do sangue. E vai entrar com essa medicação. Caso continue, mesmo com a medicação, continue a pressão, se a pressão estabilizar, aí ele vai tirando vai diminuindo aos poucos. Se ele diminuir a medicação e com o tempo, aí depois tirar a medicação por completo e a pessoa não conseguir ficar com a pressão normalizada sem medicação, aí essa pessoa é considerado hipertenso crônico. Por quê? Mesmo ele fazendo dieta e tudo, ele vai precisar da medicação para continuar tendo uma pressão no valor normal. Entendeu? Entendi. Ficou claro, Viviane? Ficou. Mais alguém tem alguma pergunta quanto a isso? Pode perguntar, gente. Então, vamos seguir aqui. Aí eu coloquei assim, qual é a diferença entre hipertensão essencial e secundária? Nós falamos também muito de sensala, né, gente? A essencial é aquela que não tem cura definida. E a secundária é aquela que é proveniente de alguma disfunção orgânica. Então, a essencial, ou foi por algum... do nada a pessoa começou a ter uma hipertensão, então ela, mesmo com a medicação, pode ser pelo excesso ao longo da vida, né? Que ela ficou assintomática de excesso de álcool, de cigarro, comida de forma exagerada, com excesso de lipídio, de carboidrato e tudo. A pessoa não se cuidava. Então, essa pessoa vai começar a ter uma hipertensão, e mesmo regulando tudo isso, ela vai precisar da medicação, então não vai ter uma cura definida. Então, a essencial vai ser justamente esse hipertenso crônico. E a secundária vai ser esse aumento dessa pressão repentino por algum motivo. Porque essa pessoa engordou demais, porque essa pessoa começou a fumar demais, e aí com o tempo ela adquiriu,
porque essa pessoa está grávida e na gravidez ela teve várias intercorrências, inclusive a hipertensão da gravidez gestacional, que pode gerar uma pré-eclâmpsia, né? E uma eclâmpsia também, por algum tipo de, de doença, tipo um tumor, alguma coisa relacionada ao organismo num todo. Então, vocês entendem a diferença? Essencial e a secundária. A secundária vai ser por algum motivo. E a essencial, ela não vai ter, ela pode ser que ela tenha um motivo ou não, mas ela não vai ter cura definida. Então, mesmo que a pessoa diminua o peso, que a pessoa pare de fumar, que a pessoa comece a fazer exercícios físicos, ela vai precisar da medicação. Já a secundária, se a pessoa se cuidar, ela pode ser que ela deixe de ser uma pessoa hipertensa. Isso aí tá claro? Distúrbio emocional, exatamente. Tá claro, gente? Então, vou passar para a próxima, hein? Ok. Na 7, eu coloquei assim: defina o conceito de infarto agudo do miocárdio, né, que é o IAM, sinais e sintomas mais frequentes e como é realizado o diagnóstico. Bom, então o que vai ser o infarto? Vai ser a falta de oxigenação em alguma parte do coração. Por quê? O infarto agudo do miocárdio. Então, a gente tem infarto só no coração? Não, a gente pode ter infarto em qualquer parte do corpo, porque o infarto é a falta de oxigenação, é a ausência, né? Quando para de fornecer sangue circulante ali, rico em oxigênio. Então, isso vai ser o infarto. Mas, como a pergunta é sobre o IAM, a pergunta 6, deixa eu ver aqui. Ah, tá, eu vou falar dela depois. Desculpa. É, Aí, como eu estou perguntando aqui do IAM, que já é o infarto agudo do miocárdio, que é uma camada do coração, então só pode ser uma falta de oxigenação numa parte do coração, tá? E aí vai levar a danos irreversíveis e a morte celular nessa região. Então, o que acontece? Se parou de circular sangue naquela parte, gente, o que vai acontecer? Vai começar a necrosar. O que é necrosar? Ficar completamente preto, porque tem ausência de oxigênio ali. Então, aquela parte, quando ela necrosa, ela morre. Se morrer, ela não tem como reverter mais, tá? E aí, se houver a morte celular daquela região, aí quais são os seus sinais e sintomas? Vai ser dor torácica de início súbito e persistente, então a dor ela é muito intensa. Vai ter a dor também pode ser irradiada para o membro superior esquerdo, né, para o braço, para a mandíbula. Pode ocorrer também aquele suor intenso, uma palidez que a pessoa perde a cor completamente por causa da dor, justamente por causa da dor. Porque toda vez que a gente tem dor em excesso, gente, e aí a gente tem uma disfunção no todo, né? O organismo ele é como se ele saísse da ordem, como se ele tivesse desordenado. O que acontece? O nosso organismo ele trabalha com o sangue, com o sangue todo voltado para a região torácica e abdominal e cerebral. Por quê? Para proteger os órgãos vitais. Quando a gente está com algum infarto, quando a gente está sofrendo um infarto, por exemplo, esse sangue ele está ainda mais acumulado, porque ele não está circulando de forma correta. Então, por isso que ainda assim pode ter o desmaio, pode ter também aquela, a, a, a- pode ficar com as extremidades arroxeadas ou azuladas, né? Por causa da ausência de oxigenação e de sangue. E aí os sinais e sintomas. Aí o diagnóstico é realizado através do eletrocardiograma, né, que é aquele exame que a gente avalia as ondas cardíacas e aí a gente vai ver como que está o batimento desse coração, se está certo, se não está, onde que está o problema, a gente consegue também avaliar pelo eletrocardiograma, que são ondas sonoras que a gente consegue avaliar.
E também pelo exame laboratorial, que é a enzima CKMB, que é o que eu tinha falado com vocês, que essa enzima, gente, ela só dá um valor elevado, um número elevado nesse exame, se tiver um infarto agudo do miocárdio. Por quê? Porque é justamente essa enzima ela é liberada se houver morte celular, né, se houver morte celular cardíaca. Então, se tiver morte celular cardíaca, que ela vai aparecer com um número bem elevado. Por quê? Porque ela está tentando reverter esse quadro de destruição. Isso ficou claro? Sudorese e síncope. Você entendeu o que que é, né, né, Simone? É a sudorese, que vai ser aquele suor intenso, e a síncope, que vai ser o desmaio. Vocês estão fazendo lá o livrinho? Ah, você estava explicando, né, Simone? Desculpa aí. Vocês estão fazendo o livrinho também? Com os termos técnicos? Ele ajuda demais. Isso. E vocês viram lá o tanto de nome fake que tem, né, gente? Vocês têm que gravar. Mas vai ser legal. Mas é bom, gente, que no início a gente acha que é muita coisa, muita informação, e depois a gente consegue pegar e fica tudo assim, como se fosse no automático pra gente. É, o 8, o 6, gente, eu vou explicar depois, tá? Aliás, vou explicar de uma vez. Descreva passo a passo de como devemos aferir a pressão arterial. Aqui também nós fizemos em sala, que a gente fez um no outro, né? Depois, quando a gente tiver oportunidade, a gente vai aferindo de novo, que isso é uma prática que a gente tem que ter ela bem entendida para saber muito, mas enquanto isso, vocês podem treinar nos familiares, né, gente? A gente está na quarentena, mas a gente pode treinar. Então, como que vai ser, gente? Se a gente for explicar passo a passo, como que vai ser a aferição da pressão? A gente vai colocar o manguito, né, do esfigmomanômetro no braço da pessoa. E aí a gente vai deixar ele desinsuflado. Aí a gente vai colocar o dedo indicador e o médio aqui na radial, na artéria radial da pessoa. E quando a gente estiver sentindo pulsando, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a insuflar o manguito. E aí, quando a gente está insuflando, a gente está sentindo ainda, a gente ainda está sentindo pulsar. Quando a gente parar de sentir pulsar, aí a gente vai insuflar mais 2 vezes e a gente vai ficar olhando no cronômetro, né? Naquele reloginho. Aí, por exemplo, eu tô sentindo aqui, aí eu parei de sentir no 12. Então, eu vou insuflar até o 14. Depois que eu fiz isso, aí eu vou poder tirar meu dedo daqui, da artéria radial, e aí eu vou colocar o esfigmomanômetro, o estetoscópio, e aí eu vou colocar a oliva do estetoscópio na região da fossa cubital, né, que é essa região aqui no meio do braço do paciente. E aí, gente, a gente vai apertar de leve. E a gente nunca vai segurar com o dedão, a gente vai segurar sempre com os dedos. Tá? Porque se a gente segurar o esfigmo com o dedão, a gente vai conseguir escutar o nosso batimento. Então, a gente só tem que escutar o batimento do paciente que a gente está avaliando. Então, a gente segurando com o esfigmo e o esteto, aí a gente vai desinsuflar vagarosamente para a gente ver onde que o ponto que a gente está conseguindo escutar com o ponteirinho. Aí o ponteirinho ele faz assim, gente. Tá dando para entender? Ele faz assim, rapidinho. E aí a gente consegue ver, identificar aonde que ele está pulsando. E aí, se a primeira batida mais forte que você escutou foi lá no 12 e a última foi lá no 7, o que quer dizer? Que a pressão dessa pessoa está 12 por 7 ou 120 por 70. Entendido? Isso aí ficou claro? Então, vamos dar continuidade aqui. Qualquer coisa, vocês podem perguntar. Eu coloquei assim também. Qual é a diferença entre AVC
isquêmico e AVC hemorrágico. Isso também nós tivemos essa aula em sala, né? Ainda bem. Quanto mais em sala, melhor, né, gente? Então, o AVC, ele vai ser o quê? Acidente vascular cerebral. Aí a gente tem os dois termos, né? Que a gente tem o isquêmico e o hemorrágico. Então, o isquêmico, ele vai ser a falta de circulação de sangue rico em oxigênio numa área do cérebro provocada por uma obstrução de uma ou mais artérias por ateromas, que vão ser aquelas plaquinhas de gordura que eu falei com vocês. Então, o que vai acontecer? Se a artéria ela tiver com alguma plaquinha de ateroma, que seria essas plaquinhas de gordura, vocês lembram que eu desenhei para vocês lá no quadro, que fica a plaquinha vai ficando colada na parede da artéria e aí vai dificultando a passagem do sangue. Essa placa ela pode interromper completamente a passagem do sangue naquela artéria. E aí isso vai causar o AVC isquêmico. Por quê? Porque ali, se não houver circulação de sangue, vai haver uma isquemia, que é justamente essa falta de circulação de oxigênio, de sangue rico em oxigênio. Então, aquela área do cérebro, ela vai morrendo aos poucos. Então, quanto mais rápido o diagnóstico e a intervenção, menos danos esse paciente vai ter, que pode ser reversível ou não. No caso do AVC hemorrágico, vai ser o sangramento, né, cerebral provocado pelo rompimento de uma artéria ou de um vaso sanguíneo. É aquilo que eu expliquei para vocês em sala também, quando eu desenhei no quadro. Que geralmente, quem tem AVC hemorrágico, geralmente é iniciado por hipertensão. Por quê? A pressão que o sangue faz nas veias e na artéria, ela é tão grande que vai afinando esses vasos. Mas é só por causa da pressão? Não, gente. Pode ser uma pessoa que já tem algum tipo de doença que esteja acontecendo e que a pessoa nem saiba e vai afinando, vai deteriorando as veias e as artérias. Então, a sua mãe, Simone, teve qual? Teve AVC isquêmico ou hemorrágico? Pode falar no coisa se você quiser. Aí, gente, o hemorrágico, o que vai acontecer? A veia vai afinando aos poucos, e aí quando tem uma hora que ela tá tão fina, uma parte dela, que ela, como se ela rasgasse. E aí, quando ela rasga, aquele sangue ele é extravasado na área cerebral, tá? E aí, dependendo da área, a gente não consegue reverter esse quadro. Então, se esse paciente, por exemplo, ele está sozinho em casa e ele sofre um AVC hemorrágico, esse paciente ele pode vir a óbito por falta de atendimento. Por quê? Porque esse paciente, gente, ele vai ter os sinais e sintomas que a gente ainda vai falar novamente e ele não vai conseguir chamar ajuda, socorro nem nada. E o paciente, o AVC hemorrágico, com o tempo, se a pessoa não tiver ajuda, né, não tiver uma intervenção, esse sangue vai começar a extravasar. E aí a gente vai ter otorragia, né? E a gente vai ter epistaxe e vai ter vários tipos de sangramento por todo o corpo, até que essa pessoa entre em óbito, tá? Que aí essa pessoa, além do AVC hemorrágico, ela também vai entrar num choque hipovolêmico, que é quando a pessoa ela perde muito sangue. Ô Simone, melhoras para sua mãe, tá? Mas geralmente paciente que sofre AVC, ele necessita de fisioterapia. Ficou claro, gente, a diferença dos dois AVCs? Na verdade, que bom, Simone. Como ela sabe que está com um AVC, aí a gente vai falar aqui. Quais são os sintomas do AVC e os fatores de risco? Vou explicando para vocês. Os fatores de risco: hipertensão, colesterol elevado, tabagismo, diabetes, hereditariedade, né? Que se, por exemplo, algum caso na família já teve AVC, você tem uma chance grande de ter, mas o que não quer dizer que você vá sofrer um AVC, viu, Simone? Não quer dizer que sua mãe teve, que você vai ter também, não.
Obesidade, sedentarismo, tudo também influencia para ter um AVC. E os sintomas, gente, vão ser praticamente os mesmos, tá? Para os dois. Na verdade, vai ser o mesmo para os dois, só que o hemorrágico, se não tratado mais rápido, pode começar a ter otorragia, né, que é o sangramento no ouvido, e epistaxe também, mas aí a pessoa já está quase entrando num coma. Os sintomas vai ser, então, a dor de cabeça muito forte e de repente, o aumento da pressão intracraniana, que vai ser a PIC, mas isso aí a gente só avalia depois que o paciente ele está em área hospitalar, né? Que geralmente num ambiente de CTI, que a gente consegue colocar um catéterzinho, a gente consegue mensurar como que está esse valor dessa pressão intracraniana. Tem muita náusea e vômito, e a pessoa tem alteração da memória, então pode ser que você falou com ela que agora, a gurinha mesmo, ela já não tá lembrando mais, ela não sabe nem o que aconteceu ontem direito. Pode ter dormência na face. Aí vocês lembram também que eu fiz para vocês lá na sala, né? Vocês ficaram até rindo, mas que a coisa é séria, né? Que aí a gente faz alguns testes com o paciente. Não sei se você chegou a fazer isso com sua mãe, Simone, mas a gente faz os testes no paciente, a gente pede para rir, a gente pede para piscar. E aí, por exemplo, aí tem a paralisia, né? Geralmente de um lado da face. E aí é o seguinte: se a pessoa tá com o lado esquerdo, por exemplo, paralisado, o que quer dizer? Que o AVC foi no lado direito. Por quê, gente? Porque aqui no nosso tronco encefálico, a gente tem um cruzamento. Então, quando chega aqui embaixo no tronco encefálico, é cruzado. Então, tudo que acontece no nosso lado aqui, por exemplo, se eu tiver qualquer área afetada, é, hemiparesia, parestesia, que seja de um lado só, por exemplo, se é do lado direito, quer dizer que foi afetado o lado esquerdo do cérebro. Se eu tiver algum problema do lado esquerdo, quer dizer que o meu lado direito no cérebro foi afetado. Isso é muito claro, isso é muito fácil de identificar. E aí você pede a pessoa para piscar, ela faz assim. E ela não sente, gente, ela não consegue mesmo piscar o outro olho. E aí costuma que fica até lacrimejando, porque vocês já repararam se você ficar muito tempo com o olho aberto não começa a arder? Por quê? Porque começa a ficar, a ressecar, né, a esclera. Então aí quando você pede a pessoa para piscar, ela faz assim para você. Você pede ela para rir, ela faz. Só de um lado também. E aí a gente também tem outro sintoma que a gente tem lá, que eu coloquei lá para vocês. Braço e dormência na face, né, que eu falei, que pode ter também paralisia. Braço e perna também pode ter. Geralmente vai ser só de um lado, não vai ser dos dois lados, mas pode acontecer dos dois lados também. Mas geralmente é de um lado só, tá? E a perda repentina da força muscular. E dificuldade na fala. Então, às vezes, gente, a pessoa vai ficar com uma fala arrastada. Você vai estar tentando falar com a pessoa, aí você pergunta para ela assim: que dia é hoje? E você não consegue entender. E a pessoa, ela tá realmente tentando falar, mas ela não consegue, tá? Você pede para a pessoa segurar as suas mãos. Se segurar as mãos da pessoa, pede para ela apertar. Segura aperta com força. Aí eles apertam. Um lado ele consegue apertar, no outro ele não consegue. Você pede para ficar com os braços assim levantados, os dois levantados. Aí você segura o braço da pessoa, levanta. Aí depois ela vai fazer assim, porque ela não consegue ficar com os dois braços levantados ao mesmo tempo, porque onde ela teve a perda da força, ela não consegue levantar. Isso também é clássico. Ficou claro? Deu para entender? Então, como que a pessoa vai saber se ela teve como que ela vai saber se ela teve um AVC? Ficou claro, Samara? Na verdade, a gente só vai conseguir definir qual que é o AVC que a pessoa teve, se foi o isquêmico ou hemorrágico, depois que a gente fizer uma tomografia computadorizada, tá? Mas porque os sinais são clássicos e os sintomas são basicamente os mesmos para os dois, tá bom? Ô Simone, mas é, que bom que ela já está fazendo a fisioterapia. Infelizmente você não está perto dela, né? Mas Deus abençoe que ela vai ficar boa logo. Então vamos para a próxima, gente.
Diferencie diabetes do tipo 1 e do tipo 2. O diabetes, eu acho que eu já dei para vocês, foi online, né? Mas o que que vocês têm que saber, gente, entender dos tipos de diabetes? Que o tipo 1, geralmente, ele acomete a pessoa já desde quando ela é criança, né? Já desde bebê ou quando já é criança, ainda criança. Então, essa pessoa, ela é insulino dependente. O que que é isso? Ela vai ficar o resto da vida precisando de fazer o uso de insulina. Por quê? Porque o pâncreas, ou ele perdeu a capacidade de produzir insulina, em decorrência de algum defeito do sistema imunológico, fazendo com que o anticorpo ataque essas células e produzem, e as células produzem esse hormônio. O que que acontece? O organismo, ele entende que a insulina que o corpo está produzindo, ele, na verdade, ele tem que ser combatido, porque é como se fosse um vírus. Quando a gente tem algum tipo de vírus, alguma coisa, o nosso organismo não vai lá, nossa célula de defesa não vai lá para defender, para tirar, para tentar nos ajudar para a gente ficar livre daquilo. Então, quando a pessoa tem algum tipo de disfunção no pâncreas, ela nasce com isso, então ela pode até produzir insulina, mas o próprio organismo tenta combater essa insulina. Então ela vai produzir, mas a quantidade que vai sobrar no circulante no sangue vai ser insuficiente. Então, justamente porque o próprio organismo está combatendo isso. Então, para que essa pessoa viva normalmente, ela precisa de uma reposição de insulina, tá? Já a diabetes do tipo 2, ela está associada com estilo de vida. Aí a gente volta lá no tabagismo, no alcoolismo, no sedentarismo. E aí, geralmente, o tipo 2 ele está associado a combinações de duas sequências. A diminuição da secreção de insulina e um defeito na ação, né, na sua ação, que é conhecido como a resistência à insulina. O que que é isso? O organismo, por causa do estilo de vida da pessoa, ele não vai produzir insulina suficiente. Então, ela vai precisar de fazer uso de insulina também? Vai. Por quê? Para repor essa falta de insulina que não está sendo suficiente, porque o organismo está com algum tipo de defeito. Por que que esse organismo está com defeito? Porque a pessoa às vezes está com obesidade em excesso. Obesidade em excesso é ótimo, né, gente? Obesidade é excesso de peso. A pessoa está com obesidade, a pessoa está com uma crise hipertensiva, né, já em estágio avançado, já é hipertenso. Mas o que a pessoa, o que a gente tem que entender então? O tipo 2, ele pode deixar de ser diabético. Por quê? Se essa pessoa, por exemplo, tá acima do peso, tá por um período hipertensa, né? Se a pessoa cuidar também, ela pode deixar de ser hipertensa. Se essa pessoa cuidar direitinho, essa pessoa pode deixar de usar a insulina, por quê? Ela controlando a alimentação, controlando o que come, o que bebe, né, e o estilo de vida, ela consegue fazer com que o organismo volte a funcionar da forma adequada. Então, esse organismo, esse pâncreas, vai voltar a produzir esse hormônio na quantidade adequada para o corpo. Porque se a pessoa está obesa, gente, é muita quantidade que vai precisar, porque tem muito mais massa, tem muito mais tecido adiposo para esse sangue circular, para as células circularem, então o organismo acaba que ele não dá conta, então ele vai produzir de forma insuficiente, um número insuficiente. Mas se essa pessoa perde peso, se essa pessoa começa a comer melhor e começa a fazer uma atividade física, ou seja, ela vai ainda ter perda de caloria, além de diminuir o peso, então esse organismo ele vai conseguir produzir uma quantidade adequada de insulina para esse corpo, né? Então esse hormônio, o hormônio que ele vai produzir, a quantidade vai ser suficiente. Então essa pessoa diabética tipo 2, ela pode deixar de ser hipertensa, de ser diabética, mas o tipo 1, ele não consegue deixar de ser diabético, tá? Então ele vai ser insulino dependente sim. Já o tipo 2, ele consegue deixar de ser diabético, só controlando dieta e exercício físico.
tá? A princípio, ele pode ser que ele precise da insulina, mas depois ele pode ser que ele não precise mais. Deixa eu só permitir aqui uma entrada. Deixa eu só ver aqui. Isso. Ficou claro isso, gente? A diferença da diabetes do tipo 1 e tipo 2? Ótimo. Isso mesmo. Então tá. Então vamos dar sequência aqui. Quais são os cuidados de enfermagem que devemos ter para cuidar de pacientes diabéticos? Então, se você, por exemplo, tem algum parente na sua casa que foi identificado com diabetes, né? O que que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer, então, a orientação nutricional adequada. O que que seria essa orientação nutricional adequada? Aí já teve alguém que me perguntou assim, nossa, professora, mas a gente tem que saber de fisioterapia, tem que saber de nutrição, tem que saber de psicologia. Realmente, gente, a área da enfermagem a gente tem que ser um pouco de tudo. Claro que a gente não precisa ser especialista nas outras áreas, né, gente? Mas uma noção a gente precisa ter. E uma dessas noções é sobre essa orientação nutricional adequada para o diabético. O que que o diabético precisa cortar? Carboidrato e lipídio. Então, qual que é a orientação que a gente dá para essa pessoa, gente? Se você come, por exemplo, se no almoço você tem lá arroz, batata, macarrão, você vai dar prioridade somente para um carboidrato. Porque carboidrato, gente, tem gente que acha que é só açúcar, é só arroz, essas coisas, mas não, carboidrato também vira o quê? Vira glicose. Por isso a gente tem esse excesso por isso que essa pessoa começa a ficar diabética, tá? Então, o que que acontece? Quando a gente fala assim com a pessoa, você vai diminuir, por quê? Como que você fala para a pessoa assim, gente, você vai cortar por completo? A gente não consegue. A pessoa pode até começar a fazer por um período, mas depois ela vai largar. Porque, gente, é muito ruim quando a gente tem que fazer restrição alimentar, não é? Então, a gente não tem a necessidade de fazer esse paciente cortar de uma vez. A gente tem que cortar de forma gradual. Então, por exemplo, se você antes comeria o arroz, o macarrão, a batata ao mesmo tempo, então agora você vai optar somente por um, ou o arroz, ou a batata, ou o macarrão, tá? E também diminuir essa quantidade no prato, né? O ideal, que a gente sabe, é 2 colheres de arroz, né? 2 colheres de sopa, tá, gente? Não é aquela colher grande que a gente costuma colocar, não. A gente coloca 2, 3, 4, tá? Que a gente faz igual aquele prato de pedreiro. Não. E aí a gente tem que orientar essa pessoa para que ela vai- passe a comer mais frutas e também verdura, gente. Verdura de... Sumiu? Tá aparecendo? Carla, tá aparecendo de novo? Eita. Então, qual que vai ser? Você me avisa aí, Carla. Eu tenho 2 janelinhas, Carla. Tem uma que tá com a minha cara e a outra que tá com os exercícios. Depois você vai achar aí. Aí, gente, o que que acontece? É, as verduras de folhas escuras, de cor escura, ela tem, é, ela tem uma vitamina maior, tá? E o que que a gente tem que orientar para essa pessoa? Tudo que é da terra, gente, debaixo da terra, que é produzido debaixo da terra, batata, cenoura, beterraba, essas coisas não são indicadas para diabéticos, tá? Então vai ser tudo que for acima da terra, abobrinha, essas coisas assim, tá? Moranga, mas também, claro que não em excesso, tá, gente? Tudo em quantidade menor. E aí que essa pessoa também faça um exercício físico e também aumente, a ingestão de líquido, principalmente de água, tá? E aí, esse é o tipo de orientação nutricional que a gente tem que dar. Claro que, se essa pessoa fizer um controle com o nutricionista, né, que vai fazer uma dieta para essa pessoa específica, é o ideal, mas não, a gente sabe que não é a realidade de todo mundo, né? Então, o que a gente tem que saber é o básico, né? E também, às vezes, conseguir trocar o açúcar pelo adoçante, e por aí vai,
tá bom? A gente tem também como usar insulina ou outros medicamentos, então a gente vai orientar essa pessoa. Como que é a aplicação da insulina? Vocês já aprenderam isso, gente? Como que é a aplicação de insulina? Respondam aí para mim, por favor. Tá, então eu não vou entrar nisso agora, tá? Eu só vou explicar para vocês assim, que qualquer coisa depois precisar, eu explico para vocês direitinho. Mas a aplicação de insulina, a gente tem alguns tipos de administração, de vias de administração de medicamentos, né? Vocês ainda vão estudar sobre isso. Que tem a via endovenosa, subcutânea, isso daí vocês ainda vão aprender. E a insulina, a gente usa ela de forma subcutânea. O que que é isso? A gente não vai aplicar em vaso sanguíneo, tá? A gente não tem que pegar um acesso venoso. Então, geralmente, o próprio paciente consegue aplicar. Então, a gente pode aplicar no braço do paciente, né? Aqui no deltoide. A gente pode aplicar na barriga, na perna, tá? E aí a gente tem a agulha própria para que é o do tamanho de subcutânea, a agulha de subcutânea, e a gente tem a forma, a angulação da aplicação. Então, geralmente é isso mesmo, Alessandra. Geralmente a gente. E aí, o que que a equipe da enfermagem faz? Orienta esse paciente para ele mesmo se aplicar, tá? Porque é muito prático, é muito fácil, e a agulhinha realmente é muito fininha, então não precisa assim, de ter aquele medo, né, de achar que vai machucar e nem nada. Claro que dá um incômodo, né, gente? Porque aquela picadinha ninguém merece, mas é uma coisa que o paciente consegue fazer sozinho. Então, é esse tipo de orientação que a gente vai dar para esse paciente, para que ele consiga fazer sozinho. E também o medicamento, né? Que a gente pode explicar ao paciente os horários certinho que ele tem que acompanhar e regular direitinho esse medicamento. Como usar os aparelhos que medem a glicose, né? Que é o glicosímetro, ou então as canetas de insulina. Eu posso, depois eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho uma caneta, um tipo de caneta que meu marido está usando. Depois eu vou mostrar para vocês. E tem o glicosímetro, que vocês já devem ter visto na escola. Não sei se vocês já entraram nessa aula também, que acabou que vocês estão no primeiro módulo ainda e teve essa pandemia bem no meio. Então vocês ficaram prejudicados, mas vocês ainda vão aprender tudo isso, se não tiverem aprendido. Que o glicosímetro é um aparelhinho que a gente coloca uma fitinha nele e a gente fura o dedo do paciente. E, aliás, gente, a caneta que eu tenho aqui é de insulina, não é de medir a glicose, desculpa. E aí a gente fura o dedinho do paciente, pega uma gota e a gente consegue colocar nessa fita de glicose, de glicemia. E aí esse aparelhinho ele vai medir esse valor da glicose. Essa glicose ela é um valor fidedigno? Não. Por quê? Porque para a gente saber qual que é o valor da glicose real do nosso organismo, a gente tem que fazer aquele exame que é de glicose, de glicemia em jejum, que é de 8 a 10 horas de jejum, e aí a gente vai no laboratório e vai colher o sangue, tá? Esse, para a gente tirar uma gotinha, é para fazer o controle da glicemia quem já é diabético. Se você não é diabético, se você quer só saber como está a sua glicose, você tem que fazer de glicemia em jejum, tá bom? Então, esse tipo de orientação também a gente tem que dar para o paciente. Fornecer orientações sobre atividade física, né, que a gente tem que falar com o paciente, mas assim, claro que de acordo com a individualidade de cada um, quem pode, quem não pode, qual exercício que pode, qual que não pode. Orientações também de como proceder em situações de hipoglicemia e de hiperglicemia, né? Eu até falei com vocês, expliquei para vocês o que é hipoglicemia, o que é hiperglicemia. Eu quero saber quem que lembra para falar. Pode ligar o microfone e falar. Quem vai falar? A hiperglicemia é quando tiver alta, né? E a hipoglicemia é quando tiver baixa a glicose. Isso mesmo. E aí, parabéns, isso mesmo, certinho. E aí, como que a gente vai fazer esse paciente, qual que é a orientação que a gente dá quando o paciente ele se encontra com hipoglicemia, gente? Se esse paciente, por exemplo, ele é diabético e ele já tem
o glicosímetro em casa. Aí ele foi lá, mediu. Ele viu que a glicose dele, por exemplo, tá 100. Se esse paciente ele é diabético, 100 para ele é baixo. Por quê? Para nós, o valor normal da glicose, da glicemia, é de 60 a 99. Mas um paciente diabético, ele não consegue ter um valor normal da glicemia. Por quê? Se ele tiver um valor normal, pode mostrar o aparelho, Viviane, pode sim, claro. Se ele ficar com o valor normal, que é o normal nosso, para ele sente os sintomas de uma hipoglicemia, porque para ele tá baixo, tá? Então, o que que esse paciente ele vai sentir, gente? Sudorese, a pele fria, pegajosa. Esse paciente começa a falar embolado também. E aí, qual que é a orientação? Se você tá com um paciente, tá com um Olha aqui. familiar que tá com É, hipoglicemia, deixa eu mostrar aqui. Gente, vocês conseguem ver aí a Viviane? Peraí, Viviane. Tô tentando ver. Ó, tô conseguindo. Ai. Isso aí, vocês estão conseguindo ver a Viviane, gente? Isso, esse daí é o glicosímetro. Esse é o que a gente usa com a fitinha. Você tem uma fitinha aí só para mostrar? tenho. Peraí que eu vou pegar. Beleza. Tem a Aí, caneta também. é ótimo, pode mostrar aí também. Peraí, que Então, eu vou no caso mostrar. de um paciente com hipoglicemia, qual que é a orientação que a gente dá para esse paciente? Para Olha que aqui a faça. fitinha. Aí, gente, a fitinha, vocês estão vendo? Tem o local da fitinha. Essa parte de cima da fitinha, vira aí de novo, Viviane, por favor. Essa parte de cima da fitinha é onde a gente vai colocar a gota de sangue. E essa parte de baixo é como se fosse tipo como se fosse uma leitura de um chip, que é onde a gente introduz no aparelhinho, Peraí que eu vou tá? mostrar a caneta. Isso. Isso aí. Tem vários tipos de caneta, esse daí é um dos tipos de caneta. Essa caneta aí já vem com a agulhinha, não já? Isso. Acoplada, né? E Uhum. aí ela já dá o resultado. Gente, é questão de segundos, o resultado nos dois aparelhinhos fica pronto, tá? Você tem o resultado dos dois aparelhinhos. Então, gente, qual que é a orientação? Obrigada, Viviane. De nada. Qual que é a orientação que a gente dá no caso de uma pessoa que está com uma hipoglicemia? A gente vai orientar para essa pessoa comer, tá? Então vai comer uma coisa muito doce? Não, mas vai tomar um café com leite, vai tomar um leite com um pouquinho de adoçante, entenderam? Vai comer um biscoito, vai comer alguma coisa que vai fazer com que essa glicose sobe mais rápido. No caso de hiperglicemia, o indicado é, se ela faz uso no caso de glicose, aí, geralmente, uma pessoa que ela é diabética, ela já tem uma receita da quantidade de tipo de insulina que tem que usar por dia. Por exemplo, se sua glicose ficou de 200 a 250, aí o médico coloca lá 2 unidades de insulina regular, 3 unidades de insulina regular. Então a pessoa ela já tem uma tabelinha. Então, se a glicose dela estiver acima do valor que é normal para ela, aí o médico ele já deixa uma tabelinha pronta e essa pessoa faz o uso da insulina. Caso esteja muito exacerbado, né, que se no aparelhinho aparecer HI, gente, aparece high, fica HI no aparelho, quer dizer que está acima de 500 esse valor dessa glicemia. Se tiver acima de 500, o ideal é que a gente corra com essa pessoa para uma unidade de atendimento, tá? Por quê? Essa pessoa vai precisar de fazer uso de insulina provavelmente na bomba de infusão para controlar mais rápido isso daí. Ficou claro, gente? Beleza. Então, aqui, explique o que é infecção do trato urinário, ITU, e a cistite. Então, eu coloquei isso também, foi uma aula online que eu dei as duas matérias para vocês junto, né? Que é a ITU. Vai ser uma infecção causada em qualquer parte do trato urinário, e a cistite vai ser uma infecção causada na bexiga.
Então, gente, a cistite, ela pode até começar pela uretra, mas esses micro-organismos vão estar somente, eles vão ficar alojados somente na bexiga. Já a ITU, que é a infecção do trato urinário, esses micro-organismos podem estar em qualquer parte do trato urinário, né, na bexiga, na uretra, na região externa ou interna do órgão genital. E também pode estar no trato urinário todo, ou pode estar só em parte do trato urinário. E já a cistite, esse micro-organismo vai estar somente na bexiga, localizado somente na bexiga. Vocês conseguiram entender a diferença? Conseguiram? Ótimo. Beleza. Então, dando alguma dúvida, né, gente? Qualquer coisa vocês podem chamando. Quais são as principais causas dessas duas patologias que a gente falou agora, que é da ITU e da cistite? Então, um paciente que ele está internado numa enfermaria ou numa UTI, ou então um paciente que é acamado, né, que faz o atendimento domiciliar, ou então até mesmo no hospital mesmo, que faz uso de sonda, por exemplo, vesical, que é aquela sonda que a gente coloca, a gente introduz na região genital do paciente, na vagina ou no pênis, e essa sonda ela vai até na bexiga. Então, essa sonda ela vai passar em todo o trato urinário, né, em todo o trajeto. Então, se esse paciente faz uso prolongado de sonda, isso pode acontecer porque a sonda a gente passa de forma estéril, mas em algum momento, essa sonda, quando a gente está passando, ela pode ter algum tipo de, de sujidade. A gente pode encostar sem querer um pedaço dessa sonda no lençol, ou então não faz a higienização correta, ou então até na manipulação do paciente no banho, porque quando a gente dá o banho no paciente que está acamado, por exemplo, o que a gente vai fazer é colocar esse paciente. A gente vai mudar o decúbito do paciente, né? A gente coloca ele para um lado, depois para o outro, para lavar em cima, para lavar na frente, para lavar nas costas, né? Mas aí essa mudança, até na hora da gente fazer a lavagem na região genital com a sonda também, pode ir alguma sujidade para a região, né? Para a sonda. E aí isso daí pode causar infecção. Retenção urinária, às vezes as pessoas ficam segurando muito tempo, isso acontece muito com nós da área da enfermagem, viu, gente? Porque às vezes a gente fica lá no hospital, no plantão, na SAMU, na unidade, assim, pra lá e pra cá, não dá tempo de ir no banheiro. Ah, eu tô com vontade de fazer xixi, por exemplo. Ai, mas só que agora eu tenho que atender aquele paciente. Ai, agora eu tenho que fazer isso. Não dá tempo de beber água também. Então acaba que a gente fica retendo a urina e ainda não bebe água direito também. Então, isso também pode causar micro-organismos em excesso, nessa infecção aí. Higienização precária da região íntima. A gente sabe que não é todo mundo, né, gente, que faz a higienização correta. Isso vocês vão ver muito também quando vocês estiverem nos hospitais, principalmente nas enfermarias, quando vocês forem fazer sondagem do paciente, quando for fazer higienização de paciente com banho mesmo, que tem alguns pacientes que é bem precário. E a falta também de ingestão de líquidos, que é o que eu já falei. Isso também ficou claro, gente? Quem nunca teve uma infecção de urina, né? É tenso. Dói demais. E aí, gente, a última questão, que é descreva os sinais e sintomas e formas de tratamento para as meningites, que eu também dei uma aula para vocês, também foi online, sobre as meningites viral e bacteriana. Então, os sinais e sintomas e as formas de tratamento. A viral, por exemplo, ela se cura sozinha. Geralmente, é como se fosse uma gripe mesmo, o tipo da viral, assim, de dor, né, de tratamento, que é só ingestão de líquidos mesmo, e antitérmico, no caso, se tiver febre. E aí os sinais e sintomas vão ser febre,
geralmente alta, tá? A dor de cabeça intensa, rigidez no pescoço, gente. Então, se a gente pedir o paciente para fazer esse movimento aqui, ó, que a gente fala assim, encosta o queixo encosta o queixo aqui no peito, para fazer isso daqui, o paciente não consegue. Então, ele faz isso aqui e ele já sentiu uma dor intensa aqui na região da nuca. Então, essa rigidez de nuca também é sinal de meningite. Peraí. Falta de apetite, irritabilidade, exatamente. Náusea, vômito, sonolência, ou então a dificuldade para acordar do sono. Por quê, gente? Esse paciente ele fica muito letárgico. Por quê? Esse paciente que não come direito, a pressão dele vai cair, ele vai ficar. Então, a tendência é ele ficar mais sonolento mesmo, tá? A letargia é justamente essa falta de energia, tá bom? E a fotofobia, que é aumento da sensibilidade da luz. Então, isso também, a fotofobia a gente vê muito também em paciente que tem aquelas dores de cabeça intensa. E geralmente a fotofobia tem a ver com a cefaleia mesmo, tá bom? Então, da viral vai ser isso. Não tem cura sozinha, então não precisa de medicação nem nada. Só antitérmico caso febre e injeção de líquidos. E esses são os sinais e sintomas. Na bacteriana, bactéria a gente só combate com antibiótico-terapia, né? Então a gente vai precisar do uso de antibiótico. E aí, além de todos os sintomas que a gente tem, que eu apresentei para vocês aí, na viral, a pessoa com a meningite bacteriana, ela também tem muita fadiga, mãos e pés frios. Por quê? E calafrio. Por quê, gente? Mãos e pés frios. Porque a febre, ela vai causar isso. Porque quando o corpo está com febre, vai ser o mesmo esquema da maioria das outras doenças. O nosso corpo, nosso organismo, a tendência dele é fazer com que acumule o sangue na região dos órgãos vitais, para manter aqueles órgãos vitais funcionantes, tá? Então, o organismo fica o tempo todo tentando fazer a compensação. Então, os pés e as mãos frias, por quê? Porque a circulação ali está diminuída, porque os vasos sanguíneos, eles vão fazer uma vasoconstrição, que é quando há o estreitamento dessas veias, justamente para que ocorra menos circulação de sangue nesses órgãos que não são muito necessários nesse momento. Dor severa e dor nos músculos. Então, a pessoa ela sente dor no corpo todo, principalmente muscular e nas articulações, tá? No peito, na barriga, né, no abdômen. A respiração é rápida, então a pessoa fica e mancha vermelha pelo corpo. Então, gente, quando você bater o olho, além dos sintomas, você vê a mancha vermelha no corpo, é o sinal mais clássico da meningite bacteriana. Geralmente, a meningite bacteriana, ela acomete mais criança, tá? E pode ser mais. E pode ser tem um índice de mortalidade maior em crianças do que em adulto. Ela pode alejar, como você falou, Viviane, ou então matar. Isso é verdade. Porque dependendo. Porque o que é a meningite? É verdade? Nossa, meus sentimentos, viu, Viviane? Seu irmão faleceu por isso. Porque o que é meningite, gente? É a inflamação das meninges, né? Que estão ligadas lá no nosso cérebro. E aí, quando criança, não está totalmente, o organismo ele ainda não combate todas as doenças, ele ainda não tem todas as células que combatem. Então, a imunidade é mais baixa, né? Porque o sistema imune não está completo. Então, a possibilidade de haver a morte é mais, é mais, é mais, tem mais chances de ter óbito na criança do que no adulto. E também porque quanto menor a criança, né, gente, pior ainda para identificar os sintomas. Porque quando você ainda fala, você sabe tudo, né? Um adulto sabe falar perfeitamente tudo que ele tem. Agora, a criança, mesmo ela já sabendo falar, às vezes ela não vai conseguir te dizer tudo que ela está sentindo. Então, por isso que também é mais difícil da gente identificar, tá? Isso ficou claro, gente? Qual que é a diferença dos sinais, sintomas
E qual que é o tipo de... Qual que é o tipo de tratamento nas meningites? Gente, vocês têm mais alguma dúvida? Quem tiver dúvida pode ligar o microfone se desejar ou pode escrever aqui. Bom, gente, se não tem dúvidas, o que eu queria dizer para vocês é que eu espero que isso tudo passe logo. Eu estou à disposição de vocês, tá? Se quiserem tirar dúvidas no portal, no Fórum de Notícias do AVA. Então, como eu falei com vocês, daqui a pouco, hoje à noite, ou no máximo amanhã, essa aula de agora vai estar postada lá no AVA, e aí eu vou colocar esse anexo desse exercício para vocês, essa folha, tá? Obrigada, Adriana. Qualquer coisa, gente, vocês podem me procurar, tá? Espero que estejam todos se cuidando, porque eu estou com muita saudade de vocês, para a gente fazer as nossas brincadeiras em sala e aprender também, né, gente? Que eu aprendo muito com vocês também, tá? Sobre os termos técnicos, quando a gente voltar, que a gente vai entregar. Isso. Não é não, viu, Viana? Não é puxar saco, não. Porque por enquanto, gente, porque na verdade, esse livrinho dos termos técnicos, a intenção é que seja uma ferramenta para vocês. Então não faz sentido eu avaliar é, de longe só. Agora, dependendo de como vai ser essas aulas, aí eu vou pedir para tirar uma foto, né? Mas vamos ver, porque na verdade são muitos termos, né, gente? Para eu ficar vendo a foto de cada um, e são muitas pessoas na sala. Então eu prefiro olhar presencialmente. Então vamos ver como que vai ser, né, gente? Espero que fiquem todos bem. E espero também que tudo isso passe logo, né? Se cuidem, fiquem o máximo em casa, fiquem de quarentena, o máximo que puderem, tá? E se precisarem de alguma coisa, eu estou aqui à disposição de vocês. Vai ter, quem tiver meu WhatsApp, se quiser falar também, pode falar, tá, gente? Pode mandar mensagem para mim. Tem dia que eu não posso, tem hora que eu não atendo, porque às vezes eu tô de plantão. Tem dia que eu tô de 12 horas, tem dia que eu tô de 24, tem dia que eu tô de 36. Mas, na medida do possível, eu respondo vocês. Quem quer falar? Beleza, Cateline, valeu, obrigada, viu? Vamos ver Por se nada, a gente gente. se Deus quiser pra gente se encontrar. Beijão. Amém. Semana que vem não tem mais aula, gente. Semana que vem vocês já vão fazer o exercício avaliativo. E aí depois vocês vão entrar de férias. Nós vamos entrar de férias, né, do dia 5 de maio a 5 de junho. E aí vamos torcer para isso tudo ter acabado, para a gente voltar com as nossas aulas presenciais, né, que é muito melhor. Professora. Oi. Combinado. E a praia? Ô, gente, a praia, gente, eu tô mais branca do que eu já tava, entenderam? Porque não teve jeito de fazer praia, não. Minha filha, tadinha. Exatamente, a minha filha só sabe falar da praia, tadinha. Morreu na praia.